Senhoras e senhores, com vocês, o novo Astro, Aero Willys 2600. No vídeo de hoje vamos contar a história deste célebre brasileiro, um grande sedã da Willys. Fique conosco até o final e não deixe de curtir e compartilhar. Ele estreou em 1960 com linhas ultrapassadas do modelo americano, mas em 1962, após ser redesenhado, passou a ser considerado o primeiro projeto inteiramente desenvolvido no Brasil. As linhas arredondadas, os cromados e as grandes dimensões chamavam atenção. Numa época de pioneiros, em que as ruas eram frequentadas por veículos, digamos, mais rudes, rural, Jeep, Kombi, ou de carros estrangeiros já ultrapassados, o Aero Willys se impunha como a versão civilizada. Era o cara de terno no meio do povo comum. O sedã, que começou a ser produzido no Brasil em 1960, tinha um indisfarçável jeitão de carro americano. Além disso, naqueles primórdios, praticamente não tinha concorrente. Havia o Cinca Chambord e só. Os outros eram carros menores. Por isso, começou a se firmar como o carro de quem tinha posses, ou como veículo oficial. A própria Willys anunciava que ele era o carro preferido dos prefeitos. Mas, por baixo daquele verniz, ele não tinha muita sofisticação. O Aero Willys utilizava parte das peças do Jeep. Outro fato que depunha contra era que nos Estados Unidos ele não tinha se saído bem. A Willys Overland decidiu, então, trazer o ferramental e produzi-lo por aqui. Se lá ele era apenas mais um, aqui ele seria o topo de linha da marca, composta por Dauphine, Jeep Rural. O motor de 6 cilindros rendia 90 cavalos e tinha uma característica em comum. As válvulas de admissão ficavam no cabeçote, mas as de escape estavam localizadas no bloco. Mesmo assim, tinha larga utilização na linha Willys. Jeep Rural também vinham com ele, e mais tarde equipou até o Ford Maverick. Embora o ambiente competitivo fosse muito baixo, a Willys resolveu modificá-lo inteiramente. Em vez de importar um projeto pronto e desatualizado, a empresa decidiu investir num novo automóvel. Desenhado por Brooks Stevens, em 1962, chegou a reestilização do Aero Willys. Stevens era festejado nos Estados Unidos, trabalhava em Milwaukee, fora de Detroit, a meca automobilística, e da Califórnia, berço de atividade esportiva. A encomenda para revitalizar, dar longa sobrevida e o freio em liberdade criativa para a releitura do Aero fez Stevens trabalhar avulsivamente no final de 1960. Primeira tentativa, manteve toda a estrutura e mudou para lamas, incluiu versão sedã 2 portas com coluna, no país de origem dispensava-a. Em dezembro, para convencer, criou os detalhes e foi à prática construindo o modelo em escala submetendo-o ao Willys Overland. Não agradou. Cliente gostou da metade inferior, desprezou a combinação entre a nova parte baixa, paralamas, capô, porta-malas, com os antigos teto e colunas. Dentre as propostas, criou um teto plano, descolando-se da bolhosa escola estilística dos anos 50. Em meio a tantas idas e vindas, Stevens manteve o teto plano, com largas colunas C, barato de fazer, foi a cereja do bolo. O resultado foi um vistoso sedã, alto, imponente,
com linhas modernas e atraentes. Apresentado no terceiro Salão do Automóvel, o Aero Willys ano 63 era a estrela no estande da marca. O projeto 213, totalmente concebido pela Willys Overland do Brasil, era apresentado ao público, que demonstrou encantamento. A base era um monobloco feito especialmente para automóvel de passeio. As linhas da carroceria mudaram radicalmente. No lugar do excesso de curvas do modelo anterior, o Aero 2600 veio com linhas mais retas. Na edição de agosto de 1963 da revista Quatro Rodas, a revista fez um extenso teste com o modelo. Chamou atenção para o aumento da área envidraçada, tanto na frente como atrás. E comemorou o fim do rabo de peixe, de gosto discutível. Embora o estilo tenha sido aprovado, a revista dizia que era possível notar influências do Pontiac Tempeste, na dianteira, do Simca, lateral, e do Mercedes-Benz 220, traseira. Mas, apesar de ressaltar certa desarmonia no design, a revista concluía, não obstante, cada detalhe, salvo as restrições mencionadas, constitui, de per si, uma solução estilisticamente razoável. A parte mecânica era remanescente do modelo anterior, mas o motor havia ganhado 2 carburadores e mudança no coletor de admissão, e a transmissão chegava com nova relação de marchas. O modelo passou a render 110 cavalos. Com isso, o Aero agora precisava de 21,1 segundos para chegar a 100 km por hora e alcançava 129 km por hora de máximo. Um carrão. Na conclusão do teste, o veredicto, enfim, um carro robusto, bem adaptado às nossas condições. Em 1965 passou por reformulação, invertendo o ângulo de corte dos paralamas traseiros. Na prática dando mais comprimento ao porta-malas, e ao olhar do cliente tornando-se maior e mais imponente. No pacote, a primeira transmissão de 4 marchas à frente, e sincronizadas, serviço brasileiro, não conhecido no projeto de origem nos Estados Unidos. Em 1966, ganhou aperfeiçoamentos e refinamentos, como opção de ar-condicionado na luxuosa versão Itamaraty, derivativo nunca imaginado por Stevens, a construção do Executivo, primeira e única limusine nacional feita por fabricante de veículos. Em 1967, os Kaiser saíram do negócio de automóveis na América do Sul, vendendo à Ford suas ações da Willys, e fez o mesmo na Argentina com a Renault. A Ford manteve a produção do Aero até 1971, quando não era mais competitivo, sobrepassado pelo Chevrolet Opala, híbrido mais moderno, além do Galaxy, modelo americano de 1966 que chegou aqui em 1967. Em tempo, a carroceria proposta pelo projetista Stevens cravou 8 anos de produção.